Mateus capítulo 27, versículo 37. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. No jardim do Éden, Deus tinha criado e posto o primeiro casal e lhe deu um mandamento. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Mas o primeiro casal não obedeceu a esse mandamento que lhe foi dado. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Eles desobedeceram, logo eles teriam o resultado de sua ação pecaminosa. Gênesis capítulo 3, versículo 16 a 19. A mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Mas e a serpente, que levou a mulher a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal? Qual será a sua consequência? Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O versículo 15, Deus está revelando algo maravilhoso e majestoso. Deus apresenta o Rei invencível, dizendo que o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Deus estava revelando que esse rei iria nascer e que ele iria acabar com o mal que fez o primeiro casal e, consequentemente, seus descendentes pecarem. E esse rei seria invencível. Os anos se passaram e os profetas cada vez deixavam mais claro que o rei iria surgir. E no seu surgimento, ele endireitaria os caminhos tortos. Ninguém tinha uma data de quando ele viria. Em certo dia, um anjo chamado Gabriel, que sempre fica na presença do Senhor, Lucas capítulo 1, versículo 19. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Gabriel falou com Maria, uma mulher virgem, e que estava noiva de um homem chamado José. Ele disse a ela, Lucas capítulo 1, versículo 28 a 33. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. A promessa tão esperada do que foi feita pelo próprio Deus lá no jardim do Éden iria se cumprir.
Os judeus já tinham alimentado em suas mentes que esse rei viria para libertá-los de Roma. Mas o rei invencível iria ser filho de um homem e uma mulher pobre, vinda de uma cidade pobre, que era Nazaré. Logo podemos concluir que esse rei não seria aceito por todos, porque ele não veio segundo as expectativas que eles esperavam. Esse rei se chamaria Jesus. Jesus nasceu numa manjedoura, lugar indigno de um rei. Uma estrela no céu nasceu no seu nascimento, onde magos que viriam de longe a reconheceu e deduziu que nasceu um rei e lhe levavam presentes. Mas não era um rei qualquer, era o maior de todos. Herodes, que era o governante daquela época, ficou perturbado. Mateus capítulo 2, versículo 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Ele era uma criança ainda, e já estava gerando tanta perturbação. Herodes estava com medo de um bebê tomar o seu trono. Por isso, como ele não sabia quem era o bebê, ordenou que matasse todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas como ele era invencível, escapou ileso desse grande massacre causado por Herodes, um governante invejoso que ama o poder. O menino cresceu e em breve iria realizar a maior obra que nenhum rei realizara. Muito em breve aconteceria a sua coroação. Mas a continuidade desse devocional ficará para um próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.